É uma honra poder falar sobre este tema tão importante, que é a Reforma Protestante, né? 500 anos, quer dizer, no dia 31 de outubro de 1517, um jovem pastor, obrigado, pastor Felipe, está certo, um jovem pastor, um sacerdote, Martinho Lutero, vai à sua igreja, Wittenberg, na cidade de Wittenberg, obrigado pastor Neemia, obrigado pastor, está perfeito. Ele coloca na porta da sua igreja as 95 teses. Não era algo incomum. Era algo comum naqueles dias. Convidar pessoas para discutirem um tema, um assunto. Só tem que ele começa protestando, dizendo que protestava algumas coisas, que não concordava com algumas coisas. Tem sido dito e escrito que o propósito dele não era dividir a princípio a igreja, mas foi o que aconteceu, na verdade. Os irmãos já sabem, obrigado, pastor, que outros protestaram basicamente nesta mesma linha de Lutero. E uma das perguntas é: o que aconteceu que o protesto de Lutero ecoou de uma maneira tão singular como nenhum outro protesto antes de Wycliffe, que traduziu a Bíblia do inglês para o inglês, William Tyndale, John Knox, também que era contemporâneo, John Hus. Dizem que uma das razões foi Gutenberg, a imprensa, a divulgação das ideias de Lutero, tomaram uma dimensão extraordinária. Lutero ficou preso num castelo quase um ano. Nesse aprisionamento, nesse castelo, na Alemanha, ele traduz a Bíblia para o alemão, principalmente o Novo Testamento, que é impresso. Isso impulsionou a alfabetização da Alemanha. Como os irmãos sabem, nós tínhamos a sociedade, nós tínhamos a igreja, né? A igreja nós temos então o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, os monges. Na pirâmide, lá em cima, temos eles. Depois nós temos os nobres, que formam o feudalismo. E depois nós temos os camponeses, os trabalhadores, né? Vamos colocar aqui o povo, os trabalhadores. Isso daqui é 10% da população. Isso daqui é 90% da população. Quando estudamos essa reforma, o que Lutero fez, ao invés de estar reclamando na prisão, isso é uma coisa muito interessante que vale a pena sublinhar, ele está traduzindo do grego, do hebraico, para o alemão, para a língua do seu povo. Então ele acreditava, por exemplo, que as missas, entre aspas, os cultos,
todo o rito religioso devia ser feito na língua do povo. Os irmãos vão ver que é quase que impossível falar da reforma protestante, de como ela foi importante, e o êxito dela, sem ir e voltar. Ir atrás na história e voltar na história. Para fazer os links, para fazer as pontes, as conexões. Vejam bem que Lutero agora, ele não quer a missa em latim, ele não quer a Bíblia em latim. Mas é curioso observar que a Vulgata, que é a Bíblia em latim, que surge no quarto século, ela surge para alcançar as massas. A própria palavra Vulgata vem de vulgo, de povo, de coisas simples. O propósito era este. Então, em 1000 anos, 1100 anos, as coisas fizeram o quê? Mudaram radicalmente. A língua, a obra de Jerônimo, aquele homem cuja casa, cuja caverna, o buraco onde ele ficava, eu cheguei a visitar, na verdade, estive lá pessoalmente. Esse homem que, de acordo com a tradição, nem tomava banho, porque dizia que Cristo já o tinha limpado completamente, né? E que se dedicou então, um erudito em hebraico, em grego, que traduz então tudo para o latim, mas traduz também as obras chamadas por nós protestantes de apócrifos. Por quê? Porque esta Vulgata foi baseada principalmente numa outra obra chamada Septuaginta, que teve o mesmo propósito da Vulgata. Qual era o propósito da Vulgata? Alcançar a massa. E qual era o propósito da Septuaginta? Alcançar a massa. A Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento, conhecido pelos judeus como Tanar, né? O Tal, o Num e o Kaf final, que é assim que se chama o Antigo Testamento. Tanar, o Tal, três consoantes hebraicas. O Tal de Torá, o Num de Navim, o Num de Navim, e o Kaf, esse é o Kaf final. No hebraico, algumas palavras, algumas letras, elas mudam a grafia. Quando elas estão no início e no meio, elas têm uma grafia. Mas quando elas estão no final de uma palavra, elas têm uma grafia diferente. Esse é o caso da letra Kaf, que quando está no meio é assim, ó, Ketuvim. Então a Vulgata acompanha a Septuaginta, que é uma tradução grega que começa na cidade de Alexandria, no Egito, e que continha obras que estavam sendo produzidas naquele período. Nesse período chamado de intertestamentário. Macabeus, Tobias, obra desse peso não termina de um dia para a noite, demora anos, na verdade. E esses livros foram introduzidos na Septuaginta. Quando Jerônimo começa a traduzir a Vulgata, ele se baseia no hebraico, na Tanar, mas ele se baseia também nos livros que surgiram no período intertestamentário e que não foram escritos em hebraico, foram escritos em grego.
em grego. E então ele vai... Por que foi escrito em grego? Por causa do programa do helenismo. Né? Do helenismo de Alexandre o Grande, da helenização. Vejam bem que todos esses esforços para falar a língua do povo... Tem alguma coisa comigo ou com o meu microfone? Não? Muito bem. Então, Lutero então agora diz assim, vamos traduzir a Bíblia para o alemão. A história diz que Lutero foi um dos homens mais importantes para a consolidação, para a estrutura, para a base da língua alemã. Então esta igreja aqui no século IV, esse quarto século foi muito importante, porque teve a tradução da Bíblia do hebraico, do grego, para o latim, para alcançar o povo. Nesse período, Constantino, o imperador romano, ele se converte no início do século IV. A mãe dele se converte, ele se converte. O concílio de Niceia, que acontece na cidade de Niceia, na Itália, perto de Roma, numa cidade de veraneio do imperador, é usada como sede do primeiro concílio, entre aspas, porque já teve um antes, lá em Atos dos Apóstolos, na verdade. Concílio de Niceia. Quem patrocina esse concílio? O imperador. Constantino. Ele é que paga para os bispos, para os pastores. Estou usando a palavra bispo, porque a palavra, na verdade, bispo, é a mesma palavra usada no Novo Testamento para pastores e presbíteros. Então nós estamos falando episcopos, presbíteros, poimen. Então nós temos o episcopos, o presbíteros, com medo dele cair. Não cai não é verdade? Se cair do chão não passa também. E nós temos também o poimen. Nós temos também o poimen. Agora acho que melhorou. Obrigado, pastor Felipe. Essas três palavras são usadas em Tito, capítulo 1, do versículo 5 a 7. Nós temos essas duas palavras, presbíteros e episcopos, que ocorrem, né? Quando nós lemos, por exemplo, esse texto, obrigado, pastor Felipe. Nós lemos, por exemplo, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, para que pusesses em boa ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituíste presbíteros, ou presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, o episcopos, seja irrepreensível. Estão reparando que ele não está falando de duas pessoas diferentes. Ele está falando de pessoas que têm funções diferentes, títulos diferentes. Como os irmãos sabem, o grego não foi inventado por Jesus nem pelos apóstolos. O grego era uma língua que já existia, tinha uso. Então o presbíteros, que às vezes é traduzido por ancião na nossa Bíblia, significa pessoa que é capaz de dar conselhos, é o conselheiro,
no Senado romano, tinha os presbíteros no Senado romano. Na Grécia, nas cidades gregas, na polis, tinha os presbíteros. Não é igreja que nós estamos falando de igreja, estamos falando de conselheiros. E tinha os episcopos nas polis, que eram os administradores. Então, o pastor, na verdade, ele tem essa função tríplice no Novo Testamento, de aconselhar, de administrar e de guiar, que é o pastor, que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, aí nós encontramos as 3 palavras. Capítulo 20, do versículo 17 em diante, nós encontramos assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Está assim no versículo 17. Aí um pouco mais à frente ele vai falando, né? E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Paulo e os presbíteros de Éfeso, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. E ele vai falando, aí no versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, atendei por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o quê? Bispos. Aí ele chama os presbíteros de bispos. Aí diz o quê? Para fazer o quê? Para pastoreardes, para serem pastores das igrejas de Deus. Então, os bispos que se reuniram lá em Niceia, a convite do imperador Constantino, eles debatem muitas coisas lá em Niceia. E até a Bíblia, a Vulgata, estava aflorando ali, já estava sendo discutida. Eusébio, um grande historiador cristão, um bispo cristão, um pastor, diante da atitude do imperador, ele faz uma proposta no concílio de Niceia: vamos, já que o imperador é um cristão, chegou a plenitude dos tempos, o reino de Deus chegou, a Basileia Tuteu chegou. Basileia no grego, o reino, Tuteu de Deus chegou. O que nós vamos fazer? Vamos implantar na terra o reino de Deus. Vamos espalhar a igreja, porque nós temos quem do nosso lado? O imperador romano. Então a igreja, você já viu aqui, uma parte desta igreja nascendo aqui, ou informação, essa igreja que nós encontramos em que século? No século XVI. Olha só a proposta de Eusébio. Quem foi que contestou Eusébio? Quem contestou Eusébio foi Agostinho, o teólogo, o bispo de Hipona, no norte da África, hoje Argélia. E ele disse: as riquezas da cidade do homem não podem comprar nem construir a cidade de Deus. Ele escreve inclusive o famoso livro que? A Cidade de Deus. Ele diz: Roma é a cidade do homem, cheia de luxúria, mas cheia de injustiça, cheia de misérias, cheia de pobreza. Essa nunca será a cidade de Deus. Esta é a cidade do homem. Os valores do reino de Deus, a justiça, o amor, a bondade, a paz, não pertencem à cidade dos homens. E não podemos comprar esses valores da cidade de Deus com o dinheiro da cidade e com a espada da cidade dos homens. Tudo isto
todo esse debate. E Eusébio, engraçado que hoje em dia Eusébio é mais citado por nós protestantes, principalmente quando se trata de canonicidade dos livros do Novo Testamento, que ele cita bastante, do que Agostinho, na verdade. Nesse período também houve uma coisa muito interessante no Concílio de Nicéia, cujos reflexos nós já sentimos na igreja do século XVI, que é o debate entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Mas é tudo ó, não é verdade? É tudo ó, né? A igreja de Roma e a igreja de Constantinopla, a igreja de Bizantino, da região de Bizantina. Uma das questões que surgiu no Concílio de Nicéia é quem é o bispo, quem é o primus inter pares, quem é o primeiro entre os iguais. E o bispo de Roma diz: eu sou o primus inter pares, eu sou o primeiro, eu que tenho que ser o líder da igreja, o cabeça da igreja. O que os irmãos acham que o bispo de Constantinopla falou sobre isto? Não, claro que não. Na verdade, irmãos, o que eu gostaria de colocar desde o início da nossa fala aqui para os irmãos, que no fundo, tudo tem a ver com duas palavras. Conseguem ler? Onde está a verdade? Onde está a verdade? Quem é o dono da verdade? Quem tem a verdade? Como podemos descobri-la? E relacionado a isto, quem tem o poder? Quem tem o poder? Os patriarcas, porque a igreja de Constantinopla é a igreja do Império Oriental de Roma, ou Império Romano Oriental. Porque se os irmãos estudarem história, vão ver que tem o Império Romano Ocidental e tem o Império Romano Oriental. Então a sede do Império Romano Oriental era Constantinopla, que depois, se nós tivermos tempo, foi conquistada pelos jihadistas, os muçulmanos, que surgem no século VII e começam a invadir toda a Europa, a Península Ibérica. Os cavaleiros, as cruzadas surgem em resposta a esses jihadistas muçulmanos que querem implantar nesses lugares o quê? O islamismo. E até hoje eles continuam, os jihadistas. No século XV, um século antes de Lutero tomar a decisão, Constantinopla é tomada pelos jihadistas e se transforma no poderoso Império Otomano. E aquelas cidades todas de Corinto e Éfeso, toda aquela herança cristã, passa a ficar sob o domínio, muito obrigado, meu irmão,
Quanta nobreza, quanta gentileza. Começa a ficar toda sobre o domínio islâmico, como está até hoje, na verdade. Nunca mais deixou de ser. Nunca podemos comparar a cruzada cristã e os cavaleiros da Idade Média com as atrocidades dos jihadistas muçulmanos islâmicos. Os cruzadistas foram uma resposta à invasão dos jihadistas, na verdade. Mas vejam bem, irmãos, como é que a reforma protestante tem todos esses meandros, todos esses detalhes, essa coisa rica que a gente chega diante dela, meu Pai do céu, quando é que isso começou? Ah, tem essa vertente aqui, ah, tem essa outra vertente ali, é verdade. Tem essa coisa aqui, aí você vai montando, vai entendendo, ah, sim. Então o processo foi assim, é verdade. Os irmãos sabem que na Idade Média, quando Lutero fixou as 95 teses dele lá, essa igreja que nós encontramos no Novo Testamento já não era a mesma. Já havia briga pelo poder. Quem é o primus inter pares? Essa igreja que agora tinha traduzido a Bíblia para a Vulgata para alcançar o povo, recusa rever-se a si mesmo, criticar-se a si mesmo e perceber que estava distante do povo e que precisava traduzir a Bíblia para a língua dos povos, na verdade, acessível às pessoas. Mas vocês vejam bem que dentro da própria igreja, lá no século IV, nós temos Agostinho que defende a cidade de Deus, os valores, e diz, não, para a cidade dos homens, na verdade. Tem as resistências. Como os irmãos sabem, essa igreja do tempo de Lutero, que perseguiu Lutero, e que perseguiu os reformadores, no Novo Testamento essa igreja é perseguida. Primeiro ela é perseguida pelas autoridades judaicas. Não é verdade? Ela é perseguida pelas autoridades judaicas. Eu digo autoridades judaicas porque os perseguidos eram quem? Eram os judeus. O maior deles foi quem? Jesus. Não é verdade? Com licença, posso tomar? O problema é que os irmãos vão ficar com sede também, não é verdade? Os irmãos vejam bem que em Mateus, Jesus diz para Pedro o seguinte, capítulo 16. Jesus pergunta para as pessoas, né? Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado
nos céus. A Igreja Católica do tempo de Lutero cria literalmente nessas palavras. Cria que Pedro tenha sido o primeiro Papa, depois de quem? De Jesus, que recebeu de Jesus as chaves. O símbolo do Vaticano até hoje são as chaves. Procura lá a insígnia do Vaticano, você vai ver as chaves. Quando eles vendem as indulgências, o perdão, eles acreditam que Pedro, como substituto de Jesus, tendo morrido em Roma, eles creem que os sucessores dos bispos de Roma receberam dos seus antecessores, até chegar a Cristo, o poder de ligar e de desligar. Então a venda do perdão, a excomunhão, porque eles acreditam que a excomunhão também está baseada na Bíblia. Eles pegam textos, por exemplo, textos como aquele de Gálatas, né? Em que Paulo diz no capítulo 1, né? Ele diz no versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja... O anátema é uma palavra em hebraico que significa aquele cuja morte traz glórias para Deus, na verdade. Então, se nós formos aos Romanos, né, e a muitos outros textos, né, capítulo 16 de Romanos, versículo 17, diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos dele. Então a igreja do século XVI de Lutero, ela acredita que tem o poder de ligar e desligar, de dar perdão e de tomar, de vender perdão. Se tem necessidades financeiras, de excomunhar. Essa igreja tem muito poder aqui em cima na pirâmide, porque esta igreja tem terras. Depois da união da igreja sob os auspícios de Constantino, a igreja só foi ampliando o seu poder com terras, com ouro, com os dízimos, com os bens materiais. E com a educação. Essa igreja batizava as crianças. Essa igreja casava as pessoas. Essa igreja enterrava as pessoas nos seus cemitérios. As escolas eram patrimônio das igrejas católicas. Então a igreja ouvia as confissões, batizava, casava, enterrava. E quando ela falava que ia excomungar uma pessoa, isso era o fim, na verdade. As pessoas não queriam isso, na verdade. Então a igreja tinha que poder? Total, absoluto. O poder financeiro estava nas mãos da igreja também. Quando os bárbaros começaram a invadir o Império Romano, os bárbaros não sabiam, os bárbaros só sabiam fazer duas coisas: beber vinho e ter relações sexuais, estrupar, fazer isso. Eles não sabiam organizar as cidades.
administrar as coisas. Por isso que eles são chamados de quê? De bárbaros. Não sabiam refletir, pensar. Os que eram melhores, como os francos, do século IV, V, os romanos fazem o que com os francos? Transformam os francos, que são bárbaros, germânicos, saxônicos, transformam-os em quê? Em aliados, para combater quem? Os bárbaros, os parentes deles. O que os romanos, e o que a Igreja Católica está por detrás disso, que ela está fazendo? Usando o quê? A mente. Usa os próprios bárbaros, entre aspas, os menos bárbaros, os francos, que conseguiam conversar, e eles entravam então num acordo. Vamos administrar as coisas para vocês. Vocês têm força, vocês têm a espada, um braço forte. Nós vamos ser sócios. Quando você não pode ir com o seu inimigo, o que você faz com ele? Alicia ele. Porque a Igreja Católica Romana fez. Aí os francos começaram a conquistar terra, e tendo parte da terra, mas tinha um acordo. Eles tinham que abraçar a fé cristã. Se tornaram cristãos. Aí eles foram crescendo, crescendo. Aí dos francos surgem os carolíngios. São todos desses braços. Os merovingios, todos dessa linha aí, né? E que vão até o século II, século XII, século XIII. Aí, agora não mais como os francos, mas como os carolíngios, na verdade, né? E como um braço direito de quem? Da igreja. Eles conquistam a terra. Aí nessas cidades, o que eles vão construindo? O que eles vão instituindo? Prefeitos. E o bispo. Qual era a casa mais importante na cidade? O templo. Que era feito de quê? De tijolo. E as outras casas, feitas de quê? De madeira. O maior desmatamento que houve na história da humanidade foi na Idade Média, na Europa. Por isso que houve vários problemas de pestes, inclusive a peste bubônica. Bem, tudo isso para explicar como é que a igreja foi se tornando cada vez mais poderosa. E lá, nesta cidade, onde tinha esse prefeito, esse administrador da dinastia merovíngia, depois carolíngia, antes dos francos, esses prefeitos, juntos com o bispo, se tornavam as duas autoridades mais importantes desses lugares, na verdade. Mas eles prestavam obediência a quem? Ao bispo de Roma, principalmente, mais do que ao rei daquela dinastia merovíngia, ou carolíngia, ou franco, na verdade. Quando esses prefeitos, esses nobres prefeitos, eles são a nascente de quem? Dos cavaleiros da Idade Média. E os cavaleiros da Idade Média, eles têm três marcas importantes. Primeira marca, coragem. Quem fosse covarde não podia ser cavaleiro. Tinha que ter coragem, tinha que ser uma pessoa de coragem. Segunda, tinha que ser uma pessoa generosa, principalmente com as mulheres e os fracos. Terceira característica dos cavaleiros, eles tinham que ser leais. Leais a quem? Acima de tudo, a igreja. Leais à igreja. Leais à igreja. Por isso que na Contra-Reforma, qual foi uma das coisas mais importantes na Contra-Reforma? Foram as ordens, como a ordem de Jesus, os jesuítas. Qual foi
o jesuíta mais importante nesse momento histórico, na Contra-Reforma, final do século XVI? Loyola, que foi quem? Foi um cavaleiro. E qual era o princípio mais importante para ele? Obediência e fidelidade a quem? A igreja. Se a igreja dissesse assim, olha, isso daqui é preto. Entre decidir o que você está vendo, a sua mente, e o que a igreja diz, qual era a sua decisão? O que a igreja diz, ué? Se a igreja diz que isso é preto, acabou. É preto. Não se discute. 2 mais 2 são 5. Certo ou errado? Que isto? Que vocês estão querendo ir para a fogueira? O magistério da igreja, que é um dos pilares da Contra-Reforma, porque Lutero combateu isto, o magistério da igreja, isso que eu estou fazendo hoje aqui, o magistério é importantíssimo, tem o mesmo valor que o quê? Mesma autoridade que quê? Que a Bíblia. O magistério da igreja. O que Lutero condenou, na verdade, né? Então, vejam bem que nós vamos e voltamos, tudo isso para explicar que Lutero vê tudo isso acontecendo diante de si, na verdade. Essa igreja que lá no Novo Testamento. Então, Lutero, pensei que tivesse para acabar alguma coisa agora. Não, né, pastor Mano? Está na hora de acabar já? Não, né? Ah, tá certo. Então, tá bom. Então o texto que eu citei, por exemplo, os irmãos de Mateus, né, a Igreja Católica de Roma cria ipsis verbis nisto, cria que eles estavam fazendo isso corretamente. Mas Lutero, Calvino e muitos outros criam que não. John Knox, na Escócia, não, está errado. Não é isto que a Bíblia ensina, não é isso que o texto quer dizer. A pedra é Cristo, não é Pedro. Aí e pregaram outras coisas que nós vamos ver depois, não apenas aquelas 5 solas, mas tem o sacerdócio dos crentes, a capacidade dos crentes irem diretamente a Deus. Então, quando a gente ler esse texto aqui, a gente entra num assunto que é muito especial e que eu vou então mostrar para os irmãos, que é como descobrir a verdade. A verdade. Então nós vamos ver uma das coisas que os reformadores fizeram, é o seguinte: vamos voltar às origens. O movimento da Renascença, nós falamos de Gutenberg, né, da imprensa. Mas nós temos também de Gutenberg, né? Mas nós temos também a Renascença nesse período. Nós temos não apenas Gutenberg, Johann Gutenberg, mas temos também Erasmus de Roterdã. Pode ser escrito assim ou com M. De Roterdã, que é considerado o príncipe da Renascença, dos renascentistas, que propõe exatamente a volta à filosofia clássica de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, e os reformadores propõem a volta a quê? Ao Novo Testamento. Vamos voltar ao Novo Testamento. Vamos ver o que o texto bíblico diz. Então nós vamos começar no nosso novo encontro aqui, falando sobre esta exegese do Novo Testamento para descobrir a verdade
dos reformadores, diferente da verdade da Igreja Católica Romana. Católica porque pretende ser universal. Romana porque a sede é em Roma. A igreja de Constantinopla, a igreja ortodoxa, chamada oriental, existe até hoje. Em uma das minhas viagens ao Egito, eu encontrei com um cristão ortodoxo. Discutimos, conversando. Ele falava inglês, e falava árabe, e falava grego. Eu estive num mosteiro no Monte Sinai que pertence ao Egito, onde tinha monges lá, e tinha esse cristão ortodoxo, são todos ortodoxos, na verdade, que leem o grego até hoje. Enquanto Jerônimo e a Igreja de Roma propunha o uso da Bíblia oficial como a Vulgata, o que os cristãos de Constantinopla propunham? Que ficassem fiéis à leitura do grego, até hoje. Até hoje. E não tem primos interpares, tem um conjunto de patriarcas, na verdade. E lá em Constantinopla, né, nós vamos ver a exegese também deles, que foi uma exegese diferente da igreja do Ocidente, na verdade. Enquanto o Ocidente dizia que o Espírito Santo, por exemplo, procede do Pai e do Filho, a igreja ortodoxa diz que o Espírito Santo só procede do Pai, não procede do Filho. Enquanto nós do Ocidente, acompanhando a igreja do Ocidente, dizemos, até nós protestantes, que há 3 entidades: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas um só ser, Deus. A igreja de Constantinopla não. Há 3 seres, na verdade, distintos. Não 3 entidades e um só ser, na verdade. Mas todas essas coisas que nós não mergulhamos muito nelas para debatê-las, na verdade. Mas vamos deixar a profundidade maior nesse ponto aí da busca de quê? Da verdade, para o próximo momento, então.